Tem gente que me fala assim, pô, Fernando, vamos parar com essa história de ficar achando que vai dar tudo certo, que tá tudo bem, que as coisas vão se resolver. Eu não vejo mais solução. Agora só o artigo 142. Um exemplo que eu tô dando, que eu não vou ficar falando de artigo 142 aqui não, que eu já enchi o saco. Tô só dando um exemplo. Eu pergunto para você o seguinte, o que você conhece em matéria de ciência política? O que você conhece? Me apresenta aí o teu conhecimento em matéria de ciência política. O que você sabe de ciência política, de administração pública? Qual é a tua experiência? Qual é o teu conhecimento? Apresenta para mim. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte, pessoal. Se alguém chegar para mim e falar, Fernando, eu tenho um parente que está com um problema de saúde cerebral e ele precisa de um neurocirurgião urgente. Você sabe o que eu vou falar para essa pessoa? Olha, para mim não tem mais solução. O caso do teu parente não tem mais solução. Para mim, game over. Por quê? Porque eu estou falando da situação do paciente, eu estou falando sobre a situação grave de saúde do paciente? Não. Eu estou falando sobre mim. Eu não estou falando sobre ele. Eu estou falando sobre mim. Eu, Fernando, tenho um conhecimento de neurocirurgião igual a um zero. O meu conhecimento em neuro é ridículo, é nada. Eu só sei que existe cérebro. Pronto, acabou meu conhecimento sobre neurocirurgia. Eu só sei que existe cérebro e ele fica na cabeça. Só isso. Quando alguém chega para mim e fala, Fernando, para de ficar fazendo essas análises. Não há mais solução. Agora, a única solução é o artigo 142. Essa pessoa não está falando do Brasil. Ela não está falando da política. Ela está falando dela mesma. E aí eu peço que você, isso aqui é uma compreensão filosófica que nós temos que ter para a nossa vida. Jamais baseie as tuas tomadas de decisão na sua própria opinião. Se você não é alguém capacitado naquela área. Pessoal, o brasileiro tem uma mania terrível. Eu lembro de algo que os norte-americanos falavam para mim e eles tinham razão. Eles falavam, Fernando, o que a gente acha impressionante no Brasil é que o brasileiro faz tudo. Se o cano da pia quebra, ele é encanador. Chegou o final de semana, tem que fazer churrasco, ele é churrasqueiro. O filho está com dúvida na lição de casa, ele é professor. O brasileiro faz tudo. Nos Estados Unidos, cada cidadão é especialista em uma coisa. A diferença é que no Brasil o cara faz tudo, mas ele não é especialista em nada. Ele faz tudo mal e porcamente. Nos Estados Unidos o cara não faz nada. Ele só faz uma coisa, mas aquilo que ele faz de forma especializada. E no Brasil, as pessoas têm mania de acreditar em si mesmo. Gente, a maior loucura do mundo é quando você começa a respeitar demais a sua própria opinião. Se você não entende de turismo, não seja a sua fonte de conhecimento na matéria de turismo. Procure um profissional da área de turismo e pergunte a ele o que ele acha. É por isso que no Brasil, é por isso que aqui nesse momento político que a gente está vivendo, virou moda, por exemplo, aqui, falando aqui de mim para a gente não ficar falando dos outros. Aqui nós estamos num canal de YouTube. O que mais tem hoje no Brasil é canal de YouTube. O que tem de canal de YouTube falando de política aí é a dar com pau. Tem de todo modelo que você quiser. A quantidade de porcaria, a quantidade de puro lixo que você vê, por quê? Porque a pessoa se arvora em quê? Nele mesmo. Você pergunta pro cara, e aí, o governo do Jair vai dar certo? Não, vai dar não, rapaz. Ih, Jair já era, rapaz. Jair já tá fazendo acordo com o Centrão, rapaz. Você não viu, não? Aí você falou, mas por que você acha que o governo do Jair já era? Não, porque eu tô dizendo pra você, acredite em mim. Né? La garantia sou eu. Gente, não sofra, né? Não sofra. Que exista cada vez mais, né? Que abram cada vez mais canais de YouTube. Que cada vez mais canais falem de política no YouTube. Nós temos que ter centenas de canais falando de política no YouTube.
Mas pelo amor de Deus, saibam do que está falando, estude, leia. Política é algo belíssimo, política é algo muito interessante. Ciência política, sociologia, filosofia, é muito interessante você estudar sobre isso. Agora estude. Não fique, coloca um monte de livro atrás, né? Coloca um monte de livro atrás para falar assim, ó, né? O que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, não, é do livro lá. Mas nunca leu. Então leiam. Leiam, estudem cada vez mais e saibam o que está acontecendo. Eu dou graças a Deus, literalmente, graças a Deus, pelo posicionamento que nós temos tido aqui no Comunicação e Política, porque o que comprova que o nosso posicionamento é correto são os próprios fatos em si. O tempo todo nós temos visto que a leitura que temos feito aqui no Comunicação e Política, ela tem se mostrado correta, e eu agradeço a vocês pelo apoio que vocês